O diabo existe? O conceito do diabo existe. A ideia que se faz do diabo existe. Essa personagem, essa figura, ela existe a partir do que tem nas Escrituras. Só que a origem do diabo, a origem desse conceito é mais complexa do que a gente pensa. Então, por exemplo, existe a ocorrência de 27, se eu não me engano, 20 e tantas ocorrências da palavra Satã no Antigo Testamento. Só que Satã em hebraico, né? A palavra Satã em português vem de Ha-Satan, do hebraico, que seria um adversário, um opositor. E é dessa forma que ele aparece no Antigo Testamento. Ele, que eu digo, essa ideia. Então, por exemplo, eu posso citar o caso que mais se conhece, que é o de Jó, em que um dos anjos do Senhor recebe a autorização para testar Jó, que seria esse fiel, esse adorador de Deus. Só que são colocadas limitações para esse anjo do Senhor. Então, ele atua como um Satã, ele atua como um opositor, causando todos aqueles malefícios a Jó, mas ele não pode atacar Jó diretamente. Só que a função dele aí, quer dizer, ele está agindo como opositor, está agindo como um Satã, mas sob a autorização de Deus. Então perceba que não há aí uma oposição como a gente entende hoje. Não há dois polos, Deus, Satã. Ele é um anjo do Senhor. Há uma outra ocorrência que eu queria chamar a atenção, essa é menos evidente do que a de Jó e demonstra esse aspecto da palavra Satã. Em Números 22, no episódio da jumenta de Balaão está se dirigindo a um local contra a vontade de Deus, enfim, e Deus envia um anjo, que esse anjo vai falar com ele por meio da jumenta. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho como adversário. Esse adversário em hebraico está como Satã. Então perceba que o anjo do Senhor está agindo aí como Satã, na função de adversário. Mas é diferente de Jó. Quer dizer, ele está fazendo um bem, digamos assim. Então, e existem outras ocorrências. Existem ocorrências também em Reis, em Crônicas. A transformação de um nome comum, Satã, de um opositor, em Satã, personagem, representação do mal, isso decorre de uma série de transformações culturais e sociais pelas quais o povo judeu passou, principalmente depois do cativeiro na Babilônia, quando eles tiveram um contato muito profundo e receberam uma influência de outros povos. Vem daí, inclusive, a demonização, chamemos assim, de divindades de outros povos. O caso de Astaroth, que vira Astarte, Baal-zebub, que vira Beuzebu, e outros exemplos. Mesmo divindades maléficas, seria o caso de Asmodeus, que é o senhor da ira, se eu não me engano, o deus da ira, de Ashmadeva. Era uma divindade maléfica, mas de outros povos. Então isso tudo, e é importante dizer também que não havia, num primeiro momento, no judaísmo, essa dicotomia de uma divindade positiva e uma divindade negativa. Isso vem também desse contato com outras religiões no cativeiro da Babilônia. Até então, Yahvé, ele era responsável pelo bem e pelo mal. A partir dessa transformação, desse contato com outras religiões, com outras visões religiosas, digamos assim, começou-se a desenvolver essa polaridade. E aí você tem o nascimento, digamos assim, do Satã, que vai ser, você só vai presenciar isso fortemente no Novo Testamento, quando aí sim a referência a um Satã como personalidade maléfica no Novo Testamento. Olá, estamos de volta e no bloco anterior Norberto estava falando sobre as influências que alguns chamam de demônio
E a Márcia estava meio engasgada ali, querendo falar. Pode falar. Não, de maneira alguma eu não estava engasgada, não. Eu só queria dizer assim, que a ciência avança, a ciência evolui. Então, Cristo viveu há mais de 2000 anos atrás. Ele tinha que falar e ser entendido naquela época. Então, ele não podia adiantar o conhecimento científico. Não se conhecia disfunções neurológicas, não se conhecia a epilepsia. Imagina se ia se falar em distúrbios de comportamento, muito menos de psicologia, nada disso. Então, quando ele está diante de um epilético, ele cura um epilético. E na tradução dos 70, eles põem o termo expulsou um demônio. Por quê? O povo judeu estava sob o domínio dos romanos, que tinham divindades pagãs que chamavam daimones, que eram maus. E daí o judeu pega e incorpora isso e põe daimone na cultura judaica. No Antigo Testamento não tem nenhum caso de possessão demoníaca, só fala isso, 17 casos concretos, no Novo Testamento. E é sempre de pessoas doentes, que hoje nós sabemos quais são as doenças. Loucura, epilepsia, paralisias, atrofias. Imagina se naquela época ia entender como que uma pessoa não anda se ela tem as duas pernas. Como que ela não fala se ela tem língua. Então, as doenças internas foram consideradas como possessões. Só que no original grego está lá curar e não expulsar. Então, esse é um erro que a gente faz hoje. Então, nós temos obrigação hoje, em pleno século, né, 21, de quando lê um texto, de estudar história, de estudar medicina, de estudar antropologia, de procurar entender o que naquele tempo, como se fazer uma leitura de hoje. E para ficar um pouco mais ameno, me permite fazer uma brincadeira, Norberto? Sim, que eu vou falar em tom de brincadeira só. Se meu marido me trair e falar que foi tentação do demônio, eu falo para ele que ele apanha 2 vezes. A primeira por ser sem vergonha e a segunda por ainda querer pôr a culpa no demônio. Norberto, a Márcia disse sobre alguns distúrbios psiquiátricos que a gente não pode negar que eles existam. Como diferenciar um caso de obsessão de uma doença psiquiátrica? A doença psiquiátrica, ela é um distúrbio fisiológico. Então, eu posso ter doenças que são falta de nutrientes, mal reprodução celular. Então, isso daí é um mal físico. Um mal psíquico é um desequilíbrio da mente. O desequilíbrio da mente, ele é, a grande maioria das vezes, induzido. É um processo indutivo. Por quê? Por causa daquilo que nós consideramos como tendências. Todos nós temos tendências, todos nós temos uma ação que é pessoal, é individual. E é aí que nós somos tentados. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai. Então, quando você percebe que está desviando do caminho da retidão, você tem que orar. Porque você já vigiou, você já percebeu. Apesar de você ter percebido e não orar, o que acontece? Os espíritos vingativos aproveitam a brecha que você deu e vão reforçando aquela sua tendência para que você se submeta à ação da vontade deles. Então, no caso do seu marido, se ele tem a tendência de gostar de sexo, procurar outras pessoas para sua satisfação pessoal, ele está cercado de espíritos com a mesma afinidade. Então ele vai ser induzido, sim, a te trair. Por que Deus permitiria algo assim, que espíritos vingativos influenciassem outras pessoas que, aos olhos de muitos, não teria merecimento para isso? Perfeito. Deus não proíbe nada. Tudo que existe no universo está aí. Nós constatamos as coisas. Então, a permissão que você falou, por que Deus permite? A permissão é nossa. Nós é que vamos optar por aquilo que nós queremos.
Se eu sou tentado a assaltar um banco, eu vou estar cercado de espíritos que querem que eu assalte o banco. Então eu vou fazer um assalto ao banco inteligentemente. Porque se eu fizer um mau assalto, eu vou ser preso. E eu não quero ser preso. Então nós somos assessorados por espíritos afins. Se eu caminho para o bem, eu tenho aqui do meu lado, entre parênteses, o anjinho da guarda que me induz ao bem. Ele não cessa de emitir o seu pensamento para o bem. Da mesma forma que eu tenho aqui desse outro lado, um espírito inferior que quer se vingar de mim porque eu o traí em alguma oportunidade, ele quer dar o troco e ele incessantemente me induz. Eu é que opto aquilo que eu quero seguir. Somos responsáveis pelos nossos atos. Sintonizou, pegou. Olha que até que enfim concordei numa coisa com o senhor. Somos responsáveis Sim, pelos nossos atos. sem dúvida. Mas só que eu tenho aqui do meu ladinho, não um anjinho, eu tenho aqui do meu lado, falando aqui, a razão. Isso. E aqui do outro lado eu tenho falando o instinto. Não nos Então, esqueçamos. a razão diz, eu amo meu marido, eu devo ser fiel, eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que amá-lo todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. É a razão. Aqui o instinto vai falar, mas o outro é tão jovem, mas o outro é tão bonitinho, mas o outro é tão sarado. Né? O que eu tenho que fazer? A razão tem que dominar meus instintos. E eu sou livre. Se eu escolher por seguir meus instintos, deixar que o instinto domine a razão, a responsabilidade é minha, o pecado é meu. Eu tenho que aprender a aceitar o pecado sem o demônio. Porque a partir do momento que eu possa ser subjugada pelo demônio ou por outro espírito maléfico qualquer, não é nem justo que eu pague o pato. Não é nem justo que eu pague o pato. Já darei tempo para você também, Norberto. A gente vê nesses casos de possessão que muitos padres atuam, como eu disse anteriormente, mas que as pessoas que estão sendo influenciadas, podemos colocar entre aspas, são religiosas e muitas vezes estão inseridas no ambiente católico. Não haveria aí mais uma contradição? Mas eu peço para você responder daqui a pouco, depois do nosso intervalo. A gente já volta.